TV Repórter. Oferecimento Supermercados Lima. Aqui sim é mais barato. Bom, sua audição no Jornal TV Repórter, internautas no Jornal TV Repórter, esses são os destaques de hoje. Você vai ver a viola na Lagoa da cidade de Acebogo. Violência, quantidade e carreta tombadas. Aqui na TV Onda Sul continua com aqui para a cidade. O Memória Onda Sul continua 2004. Agora, por isso agora o Jornal do Repórter está começando. Muito bem, você vai acompanhar aqui no Jornal TV Repórter, você acompanha aqui os destaques como para a cidade, você vai ver a viola, você acompanhar na cidade Acerburgo, você vai ver o pássaro, você vai ver os animais e você acompanhar aqui os detalhes, para você acompanhar, soltar os animais, o pássaro, para voar e para levantar, hein? Você vai ver tanta coisa na pista, você vai ver chegada nesse local na asfalto. E você vai ver tanto de complexidade rádios. E você vai ver tanto para vender nas lojas e chegada de formiga. E você comprar para vender as carretas para levar e virou finalmente. E na volta tem mesmo quadro Memória Onda Sul pra você. Não sai daí. Na hora de fazer a sua compra do dia, da semana ou do mês, prefira o Supermercado Santos. Lá você encontra uma variedade de produtos de mercearia, bebidas, açougue e hortifruti. Economia de verdade é no Supermercado Santos. Promoções imperdíveis todas as semanas. Você acompanha aqui quadro Memória Onda Sul de hoje. Mas com a Onda Sul de hoje. As comemorações esportivas já começaram na Escola Geral de Andrade Vilela. Na abertura dos jogos, a apresentação das equipes que irão disputar as partidas de futsal masculino e handebol feminino. Um evento tradicional que começa justamente na Semana da Pátria, o Interclasses, aqui da Escola Geral de Andrade Vilela. Dia 1º iniciou a Semana da Pátria e o torneio Interclasses da Escola Geral Andrade Vilela já há alguns anos já vem acontecendo. E a gente inicia no início de setembro e encerra-se no aniversário da escola. Nosso objetivo aqui é promover a prática esportiva dos alunos, tentando conscientizá-los de que o esporte é um meio de integração e de educação na parte escolar da nossa escola. Já há alguns anos trabalhando na escola, o professor Bolota, como é conhecido, se sente satisfeito pela dedicação dos alunos no esporte e a ansiedade dos mesmos com Interclasses em sua 5ª edição. Eu, pessoalmente, adoro o que eu faço, a minha profissão, adoro meus alunos, as crianças, apesar de todos os problemas que existem. E é muito trabalhoso a gente promover um campeonato desse. A gente está sempre correndo o risco de acontecer alguns problemas, mas é a nossa profissão, é o nosso objetivo e a gente acaba realizando isso com muito prazer. Todo esse entusiasmo dos alunos com jogos tem um motivo especial: o aniversário da escola que ocorre no final desse mês. Isso já está dentro do nosso plano anual de trabalho, né? E no final de setembro comemora-se o aniversário da Escola Geral Andrade Vilela e a gente realiza esse torneio sempre coincidindo com o aniversário da escola. Portanto, os alunos estão comemorando desde já uma data especial com esses jogos. Dessa escola que se preocupa com o ensino, o bem-estar, confraternização e integração das equipes. Ok, Wilson Alves, quadro Memória Onda Sul 2004.
Não perca, voltamos já já com a edição reportagem aqui na TV. Reportagem de... Se você busca economia de verdade e preços imbatíveis, o Supermercados Lima é o lugar ideal para fazer suas compras. Variedade de produtos em mercearia, açougue, hortifruti, padaria. Oferecemos tudo o que você precisa em um só lugar. Aproveite nossas promoções diárias. Terça verde, quarta do pão, quinta filé, sexta da pizza e sábado feira. Promoções relâmpagos todos os dias. Supermercados Lima. Economia, qualidade e atendimento que fazem a diferença. Você acompanha aqui esse assunto, você acompanha, conferir nessa reportagem aqui na TV. Acompanha aqui, mas acompanha no princípio principal. Mas no princípio. Você acompanha como principais. Mas acompanha como projeto. Mas você vai acompanhar aqui com habilidade. Acompanhe. Primeiramente, agradecer aqui por atender o pessoal do portal, obrigado pelo carinho. Começando aqui, o que significa para você ter a sua história contada no documento Sou o que ainda existe em mim? Bom, para mim foi me sentir honrada, né, pelo convite, né, por estrear, né, ser a primeira história, né, do História em Cena. E para mim teve um significado muito grande, porque expor, né, essa história, que é uma mistura de fragilidade ao mesmo tempo de força, né, foi prazeroso, foi ao mesmo tempo que reviver alguns processos trouxe emoção, né, às vezes até um pouco de angústia, às vezes em alguns momentos, mas me trouxe mais força também. Quando você recebeu o diagnóstico da doença, qual foi a sua primeira reação? Olha, a primeira reação, eu fiquei em choque naquele momento, eu não tive... Assim, eu não consegui ter reação nenhuma, eu não consegui chorar, eu não consegui falar, eu estava sozinha em casa, pensei no Davi, meu filho, né, em primeiro lugar, pensei na minha mãe, meu irmão, na família, né, e claro que o primeiro pensamento que vem é o medo da morte, né, porque a doença em si, ela já traz um pouco desse rótulo, né, e depois que a gente começa a entender os processos, entender o tratamento, a gente começa a compreender, né, que apesar do medo fazer parte, né, hoje a medicina está tão avançada, né, tão evoluídos os tratamentos, que a gente vai, à medida que vai passando os processos, a gente vai se sentindo mais confortado. Mas, sem sombra de dúvidas, o medo foi inevitável, né, e chorei muito, né, faz parte do processo, né. De onde veio, Tia, a força para enfrentar o tratamento e os momentos mais difíceis desse caso? Sem sombra de dúvidas, a força veio de Deus, acima de tudo. Eu falo que a minha fé, eu sempre fui uma pessoa, sempre busquei muito trabalhar o meu espiritual, mas o diagnóstico fortaleceu a minha fé. Então, quando muitos às vezes passam por provações e se afastam de Deus, né, eu busquei o caminho certo, que é fortalecer a minha fé mesmo. Então, sem sombra de dúvidas, foi através de Deus que eu busquei todo o suporte espiritual, a minha força e a família, né? Sem sombra de dúvidas, a família, amigos que se tornaram família, né? Algumas pessoas acabam se afastando, outras surgem na vida da gente para somar, para fortalecer. Como essa experiência transformou sua vida e a forma de enxergar o futuro? Olha, muitas transformações na minha vida, faz a gente enxergar pequenas coisas como grandes milagres, né? Eu falo que hoje, passando pelo processo da recuperação do tratamento, pequenas coisas a gente já começa a celebrar, né? É um cabelo que está nascendo, é o processo da reconstrução da mama, são pequenos detalhes que fazem a gente olhar a vida como uma dádiva mesmo de Deus, né? Ver nos pequenos acontecimentos do dia a dia. E
uma coisa que eu aprendi, assim, é realmente ressignificar a vida, trabalhar a questão do fortalecimento mesmo da fé, de ajudar outras mulheres também que estão passando por esse processo, um desejo, uma vontade de estar ali lado a lado, né, dando apoio. Então isso trouxe para mim assim esse desejo de levar uma mensagem para as pessoas de fé, de esperança, de superação e realmente priorizar, Wilson, aquilo que realmente é importante na vida. Porque quando eu tive diagnóstico, eu estava numa fase da minha vida que eu não estava me priorizando, né, priorizando o meu autocuidado, né? Então, o que eu aprendi é que a gente realmente tem que se priorizar, a gente tem que se cuidar em primeiro lugar. Então vamos lá, vamos saber desse desejo seu, dessa mensagem para outras pessoas que estão passando por essa situação. O que eu falo para as pessoas que estão recebendo um diagnóstico agora, né, que receberam recentemente, se priorizem, né? Coloquem Deus acima de tudo, independente da religião que você siga, busque a Deus em primeiro lugar. Ele é a sua força diária, foi Ele que segurou a minha mão nos momentos mais difíceis. Eu costumo dizer que eu não olho para mim e falo assim, nossa, eu não sabia a força que eu tinha, não. Eu sei que essa força não é da Tisa, essa força veio de Deus, né? Foi Ele que segurou a minha mão mesmo. Claro que a minha família também foi meu apoio, né? Os amigos, as pessoas próximas me deram muita força. A mensagem que eu digo o medo vai fazer parte, não é inevitável, não tem como eu falar que o medo não existe, ele vai existir sempre, mas se apoie na sua família, se apoie na religião que você segue, se apoie em Deus e busque ouvir mais de uma opinião. É muito importante você ouvir mais de um especialista no assunto, ouvir várias pessoas profissionais da área. E uma das coisas fundamentais, se cerque de pessoas positivas, com boas energias, né? Porque a gente se depara com pessoas muito negativas, que pensam negativo, que trazem histórias que não tiveram um final feliz, né? E eu passei por isso, né? Mas cerque-se de pessoas otimistas, pessoas para cima, pessoas que realmente vão poder segurar a sua mão e falar, eu estou junto de você e a gente vai vencer junto. Deus abençoe a saúde. Amém, obrigada. Mas um pouquinho no Jornal do Repórter, você vai acompanhar mais detalhes da TV Uda Sul. Voltamos já nessa reportagem, voltamos já. Se você busca economia de verdade e preços imbatíveis, o Supermercados Lima é o lugar ideal para fazer suas compras. Variedade de produtos em mercearia, açougue, hortifruti, padaria. Oferecemos tudo o que você precisa em um só lugar. Aproveite nossas promoções diárias. Terça verde, quarta do pão, quinta filé, sexta da pizza e sábado feira. Promoções relâmpagos todos os dias. Supermercados Lima. Economia, qualidade e atendimento que fazem a diferença. Vamos lá, continuar mais reportagem da TV Onda Sul. Conferir essa é a minha reportagem. Comparar com a situação, essa que conferir. Mas acompanhar nessa como ambiente. Conferir. Acompanhe. Obrigado pela prioridade. Vamos lá com o nosso assunto aqui. O que motivou a Rejane a contar a história da Tisa nesse documentário? A história da Tisa conversa com muitas outras histórias, tanto de pessoas que estão vivendo e já viveram o câncer, como outras pessoas que não viveram essa parte da doença, essa experiência, mas conversa no sentido de recomeço, de superação, de reconstrução de identidade, da capacidade que Tisa tem, que Tisa teve, que todo ser humano tem. Qual foi o maior desafio ao transformar essa história real em filme? O maior desafio foi fazer a reconstrução de algumas cenas sensíveis da história de Tisa, porque no caso História em Cena, ele retrata histórias reais. Então, essa busca do equilíbrio de fazer o cinema com uma linguagem cinematográfica e, ao mesmo tempo, abordar uma história real, no caso tão sensível e delicada, foi, sem dúvida, o nosso maior desafio. Como foi construir a narrativa preservando a autenticidade e a emoção dessa história? Foi um processo de muita escuta, de muito respeito
e de muita sensibilidade, porque como trata-se de uma história real, a gente tem todo o cuidado para estar fazendo a narrativa, a edição, a montagem, o plano de ações, sempre preservando da melhor forma possível a história dela. Qual é a missão do projeto História em Cena? A missão do História em Cena é aproximar o cinema de pessoas reais. Eu acredito que roteiros extraordinários acontecem todos os dias. O que você espera que o público sinta e leve consigo após assistir o documentário Sou o que ainda existe em mim? Eu espero que o público, após assistir o documentário, saia valorizando mais a sua vida, tendo um olhar diferente consigo próprio, com autocuidado, buscando ter uma saúde melhor, buscando formas de prevenção. E se ao menos uma pessoa sair diferente desse filme, acredito que o cinema já vai ter cumprido o seu papel. Boa sorte e com outros também que venham. Sim, muito obrigada pela oportunidade, Wilson. Um grande abraço, abraço a todos. Mas aqui no Jornal TV Repórter, tvUdaSul.com.br, site www.com.br da TV Udasul. Bonjour, TVA, mon ami. Jornal TV Repórter. Oferecimento Supermercados Lima. Aqui sim é mais barato.